Você já sentiu que suas orações não avançam, como se estivessem presas, sem direção ou resposta? Talvez você tenha repetido palavras durante minutos, até horas, e ao terminar ficou com a mesma inquietação, como se algo tivesse interrompido o fluxo entre o seu coração e o céu. E se o Espírito Santo não está guiando sua oração? Quais seriam os sinais claros desse afastamento espiritual? Permita-me caminhar com você por essa pergunta, não para acusar, mas para apontar com ternura onde pode haver necessidade de ajuste e cura. A dor é universal entre os que oram, a dúvida que corrói, o vazio que fica depois das palavras, a sensação de estar falando para o ar. Muitos reconhecem esse cansaço espiritual como um peso silencioso que rouba a esperança. Você pode se identificar com a sensação de ter orado e, no fim, ainda carregar ansiedade, receio ou até a frustração de não ter sentido nenhuma mudança no interior. É normal sentir-se atingido por essa realidade. Poucos falam dela com coragem. Mas mais do que motivo de angústia, esses momentos podem ser convites de Deus para uma mudança profunda. Imagine sua oração como uma estrada. Quando o Espírito guia, a estrada está clara, as marcações são nítidas e mesmo em terrenos difíceis você percebe o caminho. Mas quando a oração se desenlaça do Espírito, é como estradas encobertas pela neblina. Você caminha, pisa firme, mas perde a noção do rumo, do destino, da segurança. A neblina pode confundir nossos sentidos. Ela não anula o caminho, apenas exige que façamos uma pausa, que acendamos faróis diferentes, que escutemos o guia que conhece cada curva. Poucos percebem, mas existem sinais espirituais evidentes quando o Espírito não está conduzindo a oração. Eles não aparecem de uma vez como um sinal luminoso. Surgem como pequenas falhas. Uma paz que não vem, uma convicção que não se firma, hábitos repetitivos sem vida, a incapacidade de liberar perdão, um foco que só aponta para si mesmo. Esses sinais são, na verdade, indícios amorosos, encontrados por um pastor que deseja nos orientar de volta ao caminho certo. E eu quero que você saiba, identificar esses sinais é o primeiro passo para recuperar a autenticidade de sua comunhão com Deus. Ao longo deste encontro, você vai aprender a reconhecer cada um desses sinais, a entender por que acontecem e a corrigir imediatamente para voltar à fonte verdadeira do poder espiritual. Não se trata de técnica religiosa, trata-se de um reencontro com a presença que transforma, que restaura e que guia. A promessa é simples e profunda. Ao discernir a origem do seu momento de oração, você poderá realinhá-lo com o Espírito e experimentar forças renovadas, respostas mais claras e um silêncio interior que acolhe a voz de Deus. Se isso toca seu coração agora, quero te convidar a dar um passo prático e corajoso. Escreva nos comentários a frase "Quero ser guiado", seguida da cidade de onde você está assistindo a este vídeo. Não é apenas um gesto simbólico, é uma declaração de disponibilidade. Seu comentário pode ser o sopro de fé que encoraja outros a buscar direção no Espírito. Quando você se expõe assim em comunidade, você não está sozinho. Há outros que também querem ver o mover do Espírito se manifestar em suas vidas. A comunidade tem poder. Às vezes, ver uma simples mensagem pública de alguém dizendo "Quero ser guiado, São Paulo", ou "Quero ser guiado, Salvador", traz esperança, gera empatia, cria rede de oração e suporte. Não subestime o efeito do seu testemunho público. Ele pode ser a mão que puxa outro irmão para mais perto do Pai. Aqui, neste espaço, cada oração, comentário e palavra de encorajamento alimenta o corpo de Cristo e reacende a fé daqueles que caminham em busca de direção. Prepare-se, portanto, para um confronto amoroso. Abra o coração e permita-se ser tocado por aquilo que talvez você tenha evitado. Honestidade consigo mesmo, humildade para reconhecer áreas de frieza,
coragem para pedir renovação. Considero isso um chamado, um momento de virada na sua experiência espiritual. Deus, muitas vezes, usa momentos de tensão para nos lapidar. O desconforto que sentimos pode ser a cinzenta que anuncia o surgimento do fogo do Espírito. Não fuja do diagnóstico, acolha-o como antessala de cura. Vamos juntos seguir por essa jornada. Nos próximos blocos, identificaremos os sinais com clareza, traremos exemplos bíblicos e práticos e mostraremos passos concretos para recuperar a intimidade guiada pelo Espírito. Não é um caminho que você precisa trilhar sozinho, estou ao seu lado e muitos outros também. Permita que hoje seja o início de uma nova postura em oração. Menos repetir, mais ouvir, menos agir na própria força, mais render-se ao sopro que dá vida. Que esse momento seja um recomeço suave e firme para caminharmos de mãos dadas com o Espírito Santo rumo a orações que finalmente avançam. O Espírito Santo é o grande guia da oração viva. É Ele quem dá rumo às nossas palavras, aquece o coração e traduz suspiros em intercessão conforme a vontade do Pai. Mas há outras forças, barreiras sutis e grossas, que conseguem encobrir esse movimento divino e deixar nossas palavras como ecos vazios. Imagine por um instante uma embarcação lançada no mar noturno, vento forte lá fora, ondas que parecem querer engolir tudo. Se não houver uma bússola, se não houver alguém que conheça as estrelas, a embarcação começa a girar em círculos. Assim é a oração quando o Espírito não a conduz. Há esforço, há movimentos, mas falta direção, há cansaço, mas não há progresso. Aquela imagem sensorial é intencional. Quando oramos sem a direção do Espírito, sentimos o vento bater contra nós, e não a orientação que traz calma. O corpo pode estar presente, os lábios em movimento, as mãos postas, e mesmo assim a alma permanece inquieta. Em Romanos, Paulo nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que é o próprio Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza. Romanos 8, 26, 27. Isso não é palavra de consolo apenas, é um princípio prático. A oração segundo a carne difere profundamente da oração segundo o Espírito. Jesus, por sua vez, não apenas orava, ele buscava continuamente o direcionamento do Pai. Ele se retirava ao deserto, subia montes, passava noites em comunhão. Em Getsemane, mais do que pedir, ele quis alinhar sua vontade à do Pai. Se o Filho foi tão cuidadoso em ouvir, quanto mais nós precisamos cultivar essa escuta guiada pelo Espírito. Reconhecer os sinais de que algo está bloqueando esse mover é um ato de amor consigo mesmo e com Deus. Discernir é tarefa do coração sensível. Perceber quando a oração vira rotina, quando o mesmo pedido é repetido sem convicção, quando a alma espera resposta e encontra silêncio. Discernir não é apontar falhas com dureza, mas ler com calma o que o Senhor está dizendo através das circunstâncias. Há um valor tremendo em aprender a identificar essas barreiras. Elas nos impedem de gastar tempo e energia em palavras vazias e nos convidam a um ajuste que restaura poder, paz e clareza. Que tipo de sinais podemos aprender a notar? Às vezes, a barreira é visível. Mágoa não perdoada, orgulho que impede a vulnerabilidade, culpa que bloqueia a confiança. Noutras ocasiões, o bloqueio é sutil. Pressa ao orar, ritmo automático, uma mente que corre para a lista de pedidos sem permitir que o Espírito molde o conteúdo do clamor. Todas essas são portas pelas quais o vento do Espírito deixa de soprar com intensidade. E Deus, em sua bondade, muitas vezes não nos abandona na surdez. Ele coloca sinais, toca nossa alma com inquietação, levanta perguntas interiores e às vezes nos faz sentir um vazio que nos empurra de volta para a fonte. Corrigir o rumo da oração, quando percebemos o desvio, é um ato de fidelidade que produz sinais concretos.
A paz que excede todo o entendimento começa a visitar o coração. A sabedoria vem como luz para decisões antes confusas. Respostas que pareciam distantes começam a se manifestar de formas inesperadas. Mudar não é apenas melhorar a técnica, é permitir que o Espírito lave, ensine e guie de novo. Deus não nos deixa órfãos espirituais. Ele sinaliza, corrige e chama para perto. Precisamos estar atentos a esses avisos e dispostos a responder com humildade. Enquanto avançamos, proponho que você faça algumas perguntas internas, não como julgamento, mas como instrumentos de clareza. Ao terminar sua última oração, você saiu mais leve ou mais pesado? Ao orar por uma decisão, surgiu em você uma convicção ou apenas uma névoa de dúvidas? Ao repetir palavras conhecidas, seu coração pulou ou permaneceu frio? Permita-se responder com honestidade. Essas perguntas são pontes para o discernimento. O objetivo não é a culpa, mas a correção. Deus deseja que cada oração seja encontro, não apenas exercício. E a prática que sustenta essa mudança. Aprender a silenciar para ouvir. Convidar o Espírito a falar antes de apresentar pedidos. Confissão e rendição quando o Senhor traz à tona o que precisa ser curado. E buscar a comunhão dos irmãos, porque a comunidade ajuda a confirmar. A orar junto e a manter a rota quando um de nós começa a perder o rumo. Não fomos feitos para navegar sozinhos. Quando partilhamos dores, confessamos lutas e pedimos uns aos outros por discernimento, a presença do Espírito se manifesta de forma mais palpável. Hoje, ao continuarmos, oferecerei sinais claros e caminhos práticos para que você identifique essas barreiras e as corrija imediatamente. Não se trata de um exercício intelectual, mas de uma prática vivencial. Aprender a perceber o que bloqueia e acolher a restauração que o Espírito oferece. Deus tem coisas preparadas para nossas orações. Paz que acalma tempestades interiores, sabedoria para decisões e respostas que chegam com sobrenaturalidade. Ele não quer que vivamos uma fé de superfície. Deseja nos conduzir a profundezas onde a oração se torna ponte viva entre o céu e a terra. Permaneça atento e com o coração aberto. Ao longo dos próximos blocos, vamos explorar, um a um, os sinais que indicam afastamento do Espírito e as formas concretas de realinhar sua vida de oração. E lembre-se, cada sinal é, antes de tudo, um convite amoroso de Deus para avançar. Vamos agora mergulhar juntos nas lições que podem restaurar sua comunhão íntima com o Espírito Santo e trazer de volta o mover que transforma a oração em resposta. Você já terminou uma oração e continuou com o coração acelerado, a mente rodopiando em dúvidas ou um peso no peito que não se foi? Esse é o sinal inicial que vamos investigar, a ausência de paz interior ao orar. Em muitas ocasiões, o fruto mais claro da presença e da direção do Espírito Santo é a paz. Não uma paz superficial, mas uma calma profunda que envolve o coração, mesmo em meio às dificuldades. Quando essa paz não vem, algo precisa ser verificado e corrigido. Na Escritura encontramos imagens poderosas que confirmam essa verdade. Lembre-se de Jesus e os discípulos na barca. Enquanto a tempestade rugia ao redor, Jesus dormia tranquilo, com a cabeça repousando no leito, porque sua comunhão com o Pai mantinha-o em paz. Veja os evangelhos. Essa serenidade no meio do caos revela que a presença de Deus acalma as forças contrárias. Do mesmo modo, Paulo e Silas, presos e algemados, escolheram louvar ao Senhor. E na prisão experimentaram um cântico que trouxe libertação. A paz e a confiança em Deus os sustentaram mesmo na adversidade. Atos 16. A paz cristã não é ausência de problemas, mas a garantia de que mesmo nas tempestades, a presença de Deus assenta o nosso coração. No cotidiano, no entanto, muitas orações terminam sem esse sinal.
Após pedir, interceder, suplicar, às vezes por minutos ou por horas, você pode se levantar com uma sensação de vazio, com pensamentos que voltam repetidamente aos mesmos medos, ou com uma ansiedade que não cede. Talvez você tenha passado noites orando por uma situação e, ao amanhecer, sente que não houve mudança interior. Ou talvez, após uma oração comunitária, retorna à casa igual ou pior, com o peso emocional intacto. Esses são indicadores práticos de que algo na dinâmica da oração não está fluindo em sintonia com o Espírito. Interprete essa falta de paz como um sinal amoroso, não como condenação. A paz é a assinatura do Espírito Santo. Quando ele está presente, ele traz silenciamento interno, consolação e uma clareza serena diante das circunstâncias. Quando a paz não acontece, é como se a antena espiritual estivesse desalinhada. A transmissão do céu encontra ruído e interferência. Em vez de ignorar essa inquietude, use-a como bússola. Ela aponta para a necessidade de realinhamento, arrependimento, confissão ou simplesmente de pausa para a escuta. Na prática, o que fazer quando a oração não traz paz? Primeiro, não acelere. Faça uma pausa deliberada, respire profundamente, reconheça a ausência de serenidade e dirija isso ao Senhor com honestidade. Pai, sinto inquietação. Não sei se fui guiado por Ti. Venho pedir que o Teu Espírito traga paz. Confissão franca, às vezes, remove pesos ocultos, rancores, orgulho, medo, que abafam a voz do Espírito. Se houver algo que você sabe que o separa de Deus, traga à luz, peça perdão e experimente a liberação. Segundo, permita tempo de escuta. Nem toda oração precisa ser uma corrida. Às vezes, oramos demais para falar e pouco para ouvir. Depois de expressar seus pedidos, aquiete-se. Leia um salmo, cante um refrão simples ou apenas permaneça em silêncio esperando o sopro do Espírito. A paz frequentemente vem como um sussurro tranquilizador, um versículo que aquece o peito, uma convicção suave sobre o próximo passo, ou uma certeza renovada do cuidado de Deus. Aprender a aguardar com expectativa e não com ansiedade é um treinamento espiritual. Terceiro, use palavras de rendição. Seja feita a tua vontade. Entregar o controle é um gesto de fé que convoca a paz. O Espírito nos guia quando reconhecemos que não temos todas as respostas e confiamos na sabedoria do Pai. Práticas como a gratidão deliberada, enumerar mentalmente as vitórias, bênçãos e provisões anteriores, ajudam o coração a repousar nas mãos do Senhor e a reconhecer que Ele já está trabalhando, embora nem sempre possamos ver de imediato. Quarto, envolva a comunidade ou um irmão maduro quando a inquietação é persistente. Às vezes, um abraço, uma oração em conjunto ou uma palavra profética traz a paz que precisamos. O Espírito usa a igreja como canal de consolação e confirmação. Não se isole na luta emocional. Permita que a presença de outros corações em oração confirme ou esclareça aquilo que você não consegue discernir sozinho. Uma imagem útil. Imagine um marinheiro que navega melhor quando o vento é favorável. Ele sente os ajustes necessários, ajusta as velas e confia no sopro que o conduz ao porto. Da mesma forma, o crente que ora guiado pelo Espírito sente uma direção serena. Não é medo que o move, mas um vento interno que o empurra com confiança. Quando o vento some, ele reassenta as velas, examina as amarras e espera pelo próximo sopro, não por medo, mas por prudência e fé. Faça-se esta pergunta sincera. Suas orações trazem descanso ou produzem mais agitação? Se a resposta tender à segunda opção, então convide o Espírito a restaurar a paz. Não permita que o cansaço ou a frustração o empurrem para palavras vazias. Oração verdadeira transforma, ela reacomoda o coração segundo o coração de Deus. Se ao orar, seu interior não se aquieta, pare.
Alinhe-se novamente com Cristo e permita que o Espírito reponha aquela paz que excede todo o entendimento. Lembre-se, o Espírito conduz pela paz, não pelo medo. Nossa jornada de oração não é uma tarefa mecânica, mas um encontro com aquele que nos faz descansar. Ao aprender a reconhecer essa ausência de paz como sinal, você desenvolve sensibilidade espiritual e abre espaço para experiências mais profundas e autênticas no diálogo com Deus. A ausência de paz abre caminho para outro sinal importante. Você já saiu de um tempo de oração com a mesma dúvida que entrou, como se tivesse falado com o vazio? Essa sensação de terminar um momento íntimo com Deus e ainda assim não saber qual passo dar, qual decisão tomar, para onde ir, o que falar, é um sinal silencioso, mas poderoso, a falta de convicção ou direção. É como caminhar por uma encruzilhada sem ver nenhum marco. Sua alma quer avançar, mas não há clareza. E no coração desse problema está muitas vezes a ausência do mover do Espírito Santo, que esclarece e confirma. Na Bíblia, vemos homens e mulheres que não se conformavam com a dúvida. Buscavam a orientação do Altíssimo e recebiam instruções claras. Pense em Moisés. Diante de um povo sofrido e de uma tarefa impossível, ele não improvisou. Quando o chamado veio, ele buscou a face de Deus e ouviu orientações específicas. Como falar, que sinais mostrar, como conduzir o povo. Em momentos decisivos, Deus não deixou Moisés à mercê de suposições. Ele orientou, detalhou, deu estratégia. Essa é a arquitetura do relacionamento com Deus. Quando o Espírito guia a luz sobre o caminho, mesmo que o terreno seja incerto. Na vida prática, isso se manifesta de formas sutis. Você ora por uma oportunidade de trabalho e, ao terminar, continua em dúvida se deve aceitar a oferta ou esperar outra porta. Você pede direção para um relacionamento e sai dividindo-se entre medo e esperança. Você pede um sim ou não e recebe silêncio, não pela indiferença de Deus, mas possivelmente porque sua escuta precisa ser alinhada ao mover do Espírito. Convicção não é ausência de perguntas, é a paz que nasce quando a voz de Deus, o Espírito aplicador, confirma o próximo passo em seu coração. Por que isso acontece? O Espírito Santo é o que esclarece, inspira e confirma. Ele traduz a vontade do Pai para o nosso sentir e decidir. Quando não há convicção, pode ser porque você está escolhendo usar apenas sua razão, dependente de emoções ou influências externas, sem permitir que o Espírito molde sua mente e afirme seus passos. Também pode ser que haja resistência interior, medo, orgulho, falta de arrependimento, que impede a comunhão clara. Ou simplesmente, você não praticou a escuta. Há barulho demais, ansiedade, pressa, opinião alheia e pouco silêncio para que a palavra e a doce voz do Espírito encontrem espaço para falar. Como então alinhar sua oração ao Espírito e recuperar a convicção que conduz? Primeiro, cultive a escuta intencional. Isso não é técnica fria, é entrega. Antes de pedir, peça para ouvir. Espírito Santo, estou te abrindo espaço agora. Fala ao meu coração, faça silêncio, permita que seu interior se aquiete. Muitas vezes, a resposta chega como uma impressão simples, um verso bíblico que vem à lembrança, uma imagem, uma palavra curta, uma paz que se instala, e não como um relâmpago. Valorize o pequeno testemunho interior quando ele converge com a Escritura. Segundo, filtre tudo pela palavra. O Espírito nunca contradiz as Escrituras. Se o que você sente está alinhado à verdade bíblica, é um sinal de confirmação. Use a Bíblia como bússola. Leia com uma atitude de humildade e espera, pedindo compreensão e iluminação espiritual. A convicção que perdura é aquela que tem raiz tanto na experiência com Deus quanto naquilo que Ele já revelou. Terceiro, exercite a obediência nas pequenas coisas.
Muitas vezes, a grande clareza vem à medida que você responde a pequenas direções. Atos de fé simples: ajudar alguém, dar um passo de generosidade, escolher perdoar, abrem canais de comunicação. A obediência cria um ambiente de confiança onde o espírito se sente livre para guiar. Como um músico que afina seu instrumento para que a sinfonia possa soar, sua obediência alinha seu coração para ouvir o maestro divino. Quarto, registre o que você ouve e o que acontece depois. Crie o hábito de anotar impressões, versículos, sensações, decisões tomadas. Depois observe os frutos. Houve paz, porta aberta, confirmação por meio de outras pessoas, circunstâncias que se organizaram. A convicção é confirmada quando o tempo mostra consistência entre a direção recebida e os resultados alinhados com Deus. Quinto, recorra ao conselho sábio. O Espírito muitas vezes fala através da comunidade. Não descarte o conselho de irmãos maduros que oram com você e conhecem as Escrituras. Quando 2 ou 3 testemunhas apontam na mesma direção, isso promove confiança. Mas cuidado com aquilo que é apenas opinião humana. Sempre passe pelo teste do Espírito e da Escritura. Sexto, diferencie dúvida legítima de resistência espiritual. Nem toda incerteza é pecado. Algumas escolhas demandam tempo e prudência. Mas quando a dúvida persiste de forma crônica, deixando você estagnado, é hora de examinar o coração. Há medo, há falta de submissão, há distrações voluntárias que você precisa abandonar. Deus não quer que sejamos órfãos de clareza. Lembre-se, quem ora guiado nunca sai do mesmo jeito que entrou. Essa convicção não é uma fórmula mágica que elimina todas as questões, mas é a marca de uma comunhão viva. Quando a oração está sob direção do Espírito, você recebe uma clareza que orienta passos, acalma indecisões e confere coragem para agir. A direção do Espírito pode surgir como certeza interna, como confirmação externa, ou como um conjunto de pequenas portas que se abrem. Em qualquer caso, ela transforma inércia em avanço. Por fim, pratique paciência ativa, aguarde sem paralisar-se, peça sem ansiedade, haja com fé quando a confirmação vier. E se hoje você reconhece que habitualmente sai da oração confuso, não se condene, arrependa-se, peça ao Espírito para renovar sua escuta e dê um primeiro passo obediente, ainda que pequeno. A voz de Deus é acessível, Ele deseja orientar cada escolha sua. Deus não é Deus de confusão, Ele é luz, ordem e clareza. Permita que o Espírito Santo se torne sua bússola interior, ajustando sua mente, aquecendo seu coração e conduzindo suas decisões. Ao aprender a ouvir e obedecer, suas orações deixarão de ser encruzilhadas para se tornarem estradas marcadas, firmes e seguras. E você nunca mais sairá do mesmo jeito que entrou. Além da falta de direção, existe outro sinal sutil. Há momentos em que nossas orações se tornam mecânicas, repetimos palavras decoradas, fazemos os mesmos pedidos do mesmo jeito e o coração não arde. Parece que estamos cumprindo uma obrigação religiosa em vez de estar diante de Deus. Esse é o cerne do problema. A oração perdeu vida, perdeu desejo, perdeu encontro. Orar por hábito, sem fervor, sem verdade, é como acender uma lâmpada cuja fiação está solta. A luz é fraca, intermitente, quase inexistente. Jesus mesmo alertou contra essa prática quando falou das vãs repetições dos fariseus. Mateus 6:7. Ele não rejeitou a oração por palavras, mas condenou o vazio por trás delas. Rezas feitas apenas para parecer piedoso, para cumprir rituais ou por hábito automático, sem uma entrega do coração. Quando a oração se torna uma fórmula, o Espírito se afasta, porque Deus busca filhos que se aproximem com sinceridade e fome. A ausência desse fervor abre espaço para superficialidade espiritual, orações que passam pelo ar como folhas secas.
bonitas de ver, mas incapazes de produzir fruto. No cotidiano, isso aparece de formas diferentes. Talvez você tenha um roteiro fixo. Senhor, abençoe minha família, me dê saúde, me guarde. E logo em seguida, segue o dia como se nada tivesse acontecido. Ou termina a rotina de oração e percebe que não houve lágrimas, não houve arrependimento, nem compromisso novo. Às vezes, a oração é rápida, feita no carro, a caminho do trabalho, sem silêncio, sem expectativa. Em outras ocasiões, é uma repetição mecânica de frases memorizadas, repetidas como um mantra, sem sequer pensar no que diz. Esse padrão rouba da alma o encontro íntimo com Deus. A oração vira tarefa em vez de diálogo, vira obrigação em vez de comunhão. A interpretação espiritual é clara. Orar sem paixão é afastar o mover do Espírito. O Espírito Santo é fogo que inflama o coração, chama que transforma palavras em clamor vivo, pensamentos em intercessão ardente. Sem essa chama, as palavras ficam estéreis. A experiência de muitos cristãos que retornaram a uma vida de oração vibrante mostra que quando o Espírito enche novamente o coração, até uma palavra curta se torna potente. O problema não está nas formas ou nas palavras, mas na alma que ora sem vida. O que fazer? Primeiro, reconheça com humildade. Confesse para Deus que sua oração caiu na rotina. Não há condenação no reconhecimento, apenas abertura para a restauração. Peça ao Espírito Santo que venha com renovação, não como um gesto mágico, mas como um pedido sincero. Senhor, renova em mim o desejo de te buscar. Tira a minha aridez e acende em mim novo fogo. Quando pedimos dessa forma, geralmente sentimos o sopro da presença começando a mover. Práticas concretas ajudam a romper o automático. Apresento passos simples, porém transformadores. Pausa deliberada. Em vez de começar a orar correndo, pare 3 respirações. Feche os olhos e reconheça a presença de Deus. A respiração desacelera o corpo e abre o coração. Use a Escritura como combustível. Leia um salmo ou uma passagem e deixe que as palavras gerem oração. Não é para decorar, mas para permitir que a palavra fale ao seu interior. Varie a linguagem. Se suas orações são sempre pedidos, dedique tempo a louvor, gratidão, arrependimento e intercessão. Mudar a direção do coração acorda a alma. Ore em voz alta. Às vezes, a monotonia nasce na mente. Falar com voz envolvente e sincera traz emoção e foco, silêncio e escuta. Não transforme tudo em fala. Oração é diálogo. Pergunte e espere. O Espírito frequentemente fala na quietude. Comunhão juntos. Orar com irmãos pode renovar o coração. A intercessão compartilhada costuma despertar compaixão e urgência no espírito. Música que eleva. Cantar ou ouvir canções espirituais pode reacender o desejo por Deus, abrindo caminho para orações verdadeiras. Lembre-se da analogia. Uma planta sem água murcha lentamente. Assim é a oração sem vida. Você pode regar uma planta mecanicamente, mas sem atenção, sem ajuste de solo, luz e carinho, ela não floresce. Do mesmo modo, sua vida de oração precisa de água viva, o Espírito, e de práticas que tragam renovação. Não adianta repetir fórmulas esperando fruto. É preciso abrir o coração e providenciar condições para que a vida espiritual cresça. Há também uma dimensão de entrega. Muitas vezes, a frieza da oração tem raiz em distrações, em ocupações que roubaram primeiro lugar no coração. Pergunte a si mesmo: por que oro como se fosse um item da lista e não como quem deseja ver a face de Deus? Onde está meu primeiro amor? Essa reflexão sincera é um passo decisivo. Quando confessamos que o nosso amor esfriou, pedimos restauração e começamos a escolher tempo e qualidade na oração, o Espírito se move. Não se desespere se você se reconhecer nesse estado. A graça é maior que qualquer rotina.
Deus chama para a intimidade. Ele responde quando há um coração disposto a ser renovado. Faça uma oração curta agora. Peça ao Espírito que nos desperte, que nos tire do automático e nos coloque novamente em contato vivo com o Pai. Talvez você sinta imediatamente um calor no peito, uma lágrima, uma palavra nova surgindo. Talvez sinta apenas paz. Ambas são sinais de que algo começou a mudar. Só o fogo do Espírito tira a oração do automático. Volte a orar como quem precisa da vida de Deus mais do que do próprio ar. Procure pequenos sinais de resposta. Maior sensibilidade ao pecado, desejo por mais tempo em oração, lágrimas inesperadas, palavras de intercessão que brotam diferentes. Cada um desses sinais indica que a rotina deu lugar ao mover divino. Ao recuperar esse vigor, sua oração deixa de ser ato mecânico e passa a ser ponte, viva, ardente, que liga seu coração ao coração de Deus. E esse novo fogo não apenas transforma seus momentos de oração, mas toda a sua vida, decisões, relacionamentos, ministério. Permita-se ser renovado, esteja atento ao avivamento interior e caminhe rumo a uma oração que é encontro, não lista, presença, não performance. A frieza na oração leva a outro alerta espiritual, e por isso é urgente reparar essa fonte hoje mesmo. Há momentos em que nos ajoelhamos com lábios movendo palavras belas, vozes que ressoam e rostos serenos, e ainda assim, algo dentro não se move. O coração permanece pesado, como se segurasse uma pedra escondida na alma. Esse peso tem nome: rancor, mágoa, feridas não liberadas. Orar com o punho cerrado impede que a mão do Espírito desça com liberdade. Quando o perdão não acontece, criamos muros invisíveis que bloqueiam a brisa do céu. Jesus mesmo nos alerta: a reconciliação e o perdão são antes da ponte. Sem isso, a conexão com o Pai fica comprometida. Lembra do que Jesus ensinou sobre orar e perdoar? Ele mostrou que não se pode aproximar de Deus carregando ódio e expectativa de ser ouvido. Em Mateus 6, ele ensina sobre o perdão no contexto da oração. Em Mateus 18, apresenta a parábola do servo cruel, que, perdoado de uma grande dívida, se recusa a perdoar ao próximo e, por isso, é punido. Essas palavras não são meras ideias morais, são chaves práticas. Quando mantemos mágoas, o Espírito Santo recua diante do coração endurecido, porque o caráter de Deus é amor e perdão. O Senhor quer nossos corações fluidos, capazes de receber e transmitir graça. No cotidiano, o sinal é claro e doloroso. Você ora por dias, semanas ou meses sobre uma situação, um relacionamento quebrado, uma ofensa antiga, uma traição. E sempre que abre seu tempo com Deus, surge a mesma cena mental que te machuca. Em vez de paz, vem a repetição mental das palavras ferinas. Em vez de sentido de avanço, há retrocesso. Talvez você sinta um bloqueio interior, como se algo ali dentro seguisse dizendo: não confie, não se entregue. A oração se arrasta, as lágrimas voltam, a sensação de resposta não vem. Esse é o efeito prático do rancor. Ele mantém portas trancadas para a ação do Espírito. Interpretar essa realidade não é acusar, é compreender. O Espírito Santo é amante da liberdade. Ele traz cura, reconciliação e restauração. Mas ele também respeita o coração humano. Quando há resistência, mágoa alimentada por orgulho, desejo de justiça própria, medo de se ferir outra vez, o Espírito se retira para que possamos confrontar essa raiz. O endurecimento do coração é como uma camada de gelo sobre um rio. Por baixo, a água pode estar viva, mas o gelo impede o contato. O perdão é o sol que derrete o gelo e permite ao Espírito fluir novamente. Aplicar isso exige coragem, humildade e passos práticos. Perdoar quase sempre é um processo, não um ato mágico instantâneo. Comece com pequenas ações intencionais. Admita a ferida. Coloque um nome no que te machuca.
Muitas vezes chamamos de problema quando, na verdade, é uma pessoa, uma fala, uma lembrança que precisa ser liberada. Dizer em voz alta, eu estou magoado por, já é um início de honestidade diante de Deus. Leve ao Senhor a dor como ela é. Não minimize. Ore pedindo que Ele mostre como a mágoa entrou e como ela te impede. Peça ao Espírito para iluminar memórias e para mostrar a face humana por trás da ofensa. Decida liberar. Perdoar é uma decisão de vontade alinhada com a graça. Diga ao Senhor, mesmo que não sinta, eu escolho perdoar fulano a... A fé começa na decisão, ainda que as emoções tardem em acompanhar. Liberte com palavras de bênção. No lugar de maldições, pronuncie bênçãos. Ore pedindo o bem da pessoa que te feriu. Saúde, paz, relevo para o seu caminho. Esta prática desloca o foco do eu ferido para o campo da graça. Use atos simbólicos. Escreva o nome, escreva a ofensa, queime o papel com segurança ou rasgue-o como símbolo de libertação. Procure um momento de silêncio para sentir o peso saindo. Busque reconciliação quando possível. Se for seguro e apropriado, procure diálogo com quem te feriu. Reconciliar não é impossível, mas exige humildade, limites saudáveis e, às vezes, mediação pastoral. Perdoe-se. Muitas vezes o rancor tem raízes em autocondenação. Peça ao Senhor para te perdoar também e aceite a graça. Você não foi feito para carregar culpa indefinida. Peça a cura das memórias. Peça ao Espírito para substituir as lembranças afiadas por perspectivas de cura. Não apagar a história, mas curar a ferida. Enquanto pratica, observe a mudança. A oração voltará a ter brilho. As palavras ganharão sinceridade. A presença do Espírito será mais palpável. Você sentirá portas internas se abrindo, não porque você fez algo extraordinário, mas porque permitiu que Deus fizesse aquilo que só Ele pode, transformar rancor em remissão, pedra em alimento para o caminho. Há uma verdade libertadora que quero reforçar. Perdoar não é justificar o erro, nem negar a dor. É liberar a justiça para Deus. Quando você permite que Ele tome as rédeas, o coração deixa de ser tribunal e passa a ser lar. A analogia é simples e verdadeira. Portas trancadas impedem o vento de entrar. Rancor tranca a porta do seu espírito, não só bloqueando o frescor, mas impedindo que a brisa do Espírito renove seus pensamentos e sentimentos. Soltar a chave, entregar a situação a Deus, é permitir que o vento da graça passe por toda a casa da sua vida. Agora, uma pergunta prática para você refletir com carinho. Quem você precisa perdoar para viver um novo nível de oração? Não responda por pressa. Leve essa pergunta ao seu tempo de silêncio. Talvez a resposta venha com lágrimas, talvez com um nome específico, talvez com um reconhecimento de que precisa perdoar a si mesmo. Em cada caso, saiba, perdoar é abrir caminho para ser guiado pelo Espírito. Por fim, receba esta promessa. Quando você escolhe perdoar, algo quebra no céu. Não é superstição, é a lógica da graça. Quem perdoa desbloqueia o céu, abre canais para que o Espírito guie, cure e direcione. Faça do perdão um ato de fé hoje. Peça ao Espírito para te ajudar e observe como suas orações deixarão de ser apenas palavras e se tornarão um movimento vivo, cheio de poder, paz e reconciliação. E então, seguindo esse passo, avançamos juntos, porque há ainda um sinal sutil ao qual voltaremos nossa atenção. Existe um sinal sutil, mas profundo, que denuncia quando nossa oração perdeu o compasso com o Espírito. Ela se reduz a uma lista de necessidades pessoais. Não há mal em levar a Deus nossas necessidades. Ele mesmo nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porém, quando a oração se torna um circuito fechado de pedidos para mim, para minha família imediata, para minhas conquistas e segurança, algo essencial foi deixado de lado.
A oração guiada pelo Espírito amplia o horizonte do coração. A oração centrada apenas em nós mesmos o estreita. Pense na vida espiritual como um rio. Se o rio recebe água e nunca a entrega, se nunca se abre em outros leitos para irrigar terras vizinhas, eventualmente ele estagna, empesta e perde força. Assim acontece com a oração que só recebe. Pedimos, 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 conforto, provisão, cura, mas não nos deixamos mover por uma compaixão que nos coloque em favor de outros, nem buscamos a vontade do Pai além de nossas urgências. O Espírito Santo, que é doador, chama nosso coração para fluir em direção ao mundo, para ser um canal. Quando isso não acontece, sentimos um vácuo espiritual. Nossas palavras parecem ecos sem comunidade, e as respostas de Deus não se manifestam como derramar de vida. A Bíblia nos dá luz sobre esse tema. Observe como Jesus viveu e ensinou a orar com Deus no centro do reino. No alto do madeiro, ele não pensou apenas nos próprios sofrimentos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma intercessão em meio à dor extrema. No capítulo 17 de João, temos a oração sacerdotal. Jesus ora pelo Pai, pelos discípulos, por aqueles que viriam a crer por meio deles. Ele mostra que a intimidade com o Pai sempre transborda em intercessão. Do mesmo modo, a igreja primitiva não se limitava a pedidos pessoais. Em Atos 12, a comunidade fervorosa intercede por Pedro e a resposta vem como libertação sobrenatural. O Espírito amplia a visão para o reino. Ele nos tira do redemoinho do próprio umbigo e nos coloca perante a necessidade do outro, da cidade, da nação e do Evangelho. No cotidiano, o foco apenas nas necessidades pessoais tende a se manifestar de formas concretas. A oração passa a ser um checklist mental, pedir uma promoção, cura, paz para si. E terminado o cheque, voltamos à rotina sem nenhuma compaixão renovada. Quando enfrentamos crises, nem sequer lembramos de orar por vizinhos, líderes, missionários ou pelo vizinho que perdeu o emprego. A consequência é dupla. Diminuímos o alcance do mover de Deus e nos tornamos espiritualmente míopes, incapazes de enxergar a complexidade do cuidado divino. Além disso, a oração que só pede cria muros. Isolamos Deus como provedor de bens pessoais e deixamos de ser instrumentos para a transformação de outros. Interpretar esse sinal requer humildade. Não se trata de culpa prolongada, mas de perceber que o Espírito quer nos expandir. O Espírito Santo nos convida à intercessão, porque interceder é alinhar nossa vontade com a vontade do Pai para o mundo. Quando a oração é guiada, ela constrói pontes entre pessoas, entre o céu e a terra, entre dores humanas e a compaixão divina. Quando é egocêntrica, ela ergue muros que impedem o fluir. Oração guiada constrói pontes, não muros. Essa frase não é apenas um lema, é uma verdade prática que muda a qualidade e o alcance de nossas petições. Como então corrigir esse desvio e voltar a orar segundo o Espírito? Primeiro, comece pedindo ao próprio Espírito que alargue seu coração. Antes de apresentar seus pedidos, faça uma pausa e peça: Senhor, mostra-me por quem devo interceder hoje. Muitas vezes o Espírito coloca em nosso peito um nome, uma situação, uma nação. Anote e ore por isso imediatamente. Segundo, inclua deliberadamente tempos de intercessão pela família, pela igreja, pelos governantes, pelos enfermos, pelos missionários e pelos que não conhecem a Cristo. Faça uma lista rotativa. Ao invés de pedir sempre pela sua promoção, passe uma semana orando intensamente por refúgio para os que sofrem, por justiça, por reconciliação em conflitos próximos. Terceiro, use as Escrituras como guia. Leia Salmos, as cartas de Paulo, o relato da intercessão de Jesus e permita que a palavra molde suas petições. A oração que se ancora na Escritura é menos susceptível de degenerar em capricho pessoal. Ela se eleva
e passa a pedir conforme o coração de Deus. Quarto, pratique ouvir. Intercessão não é apenas falar, é também escutar. Oração guiada pelo Espírito frequentemente traz impressões, imagens ou paixões inesperadas. Você pode sentir compaixão profunda por alguém que nunca havia considerado antes. Cultive esses movimentos e obedeça-os. Quinto, associe oração com ação. Uma intercessão que não gera compaixão prática tende a ser estéril. Quando Deus coloca no seu coração clamor por uma causa, por exemplo, pela educação de crianças carentes, veja quais passos concretos você pode dar. Contribuir, mobilizar a igreja, orar em grupo, visitar. A oração que cria pontes abre portas para o serviço. Sexto, busque interceder em conjunto. A comunhão com outros crentes amplia e intensifica o que o Espírito está fazendo. Orar em grupos, mesmo pequenos, permite que o corpo do Cristo se mova unido e que possamos cobrir áreas que sozinhos não alcançamos. Permita-me sugerir um exercício prático agora. Nos próximos 5 minutos, peça ao Espírito Santo que lhe mostre uma pessoa ou situação fora do seu círculo imediato que precise de oração. Anote o nome e ore especificamente por essa necessidade. Depois, comprometa-se a orar por essa pessoa diariamente durante uma semana. Observe como seu coração muda, de ego para empatia, de escassez para compartilhamento. Pequenos atos como este treinam sua alma para ser canal, não reservatório. Por fim, reflita. Suas orações buscam o bem do próximo? Ou elas giram em torno de um espelho que reflete sempre a mesma imagem? O convite aqui é amoroso e prático. Permita que o Espírito alargue sua visão. Quando sua oração atravessa muros e toca outras vidas, ela se torna instrumento do reino e o próprio Espírito volta a conduzi-la com poder, clareza e transformação. Apresentamos juntos sinais claros que mostram quando o Espírito Santo não está guiando sua oração. Ausência de paz, falta de direção, rotina sem vida, incapacidade de perdoar e foco egoísta. Voltemos a cada um desses sinais por um momento, não para recriminar, mas para iluminar o caminho de volta. Quando a paz não permanece após a oração, é como se tivéssemos acendido uma lâmpada e ela logo se apagasse. Quando não há direção, caminhamos por trilhas que não levam ao propósito de Deus. Quando a oração vira rotina, perde-se o calor que transforma palavras em encontro. Quando o perdão está ausente, portas espirituais se mantêm trancadas. E quando tudo gira em torno de nós mesmos, a visão do reino se obscurece. Esses sinais não são julgamentos, são faróis, indicativos de que é hora de ajustar as velas e permitir que o vento divino sopre novamente. Quero te elogiar, de coração. O fato de você estar aqui, ouvindo, refletindo e disposto a mudar, já revela alguém que não se conforma com a superficialidade. Você faz parte de um pequeno, porém poderoso, grupo de pessoas que preferem buscar profundidade e verdade espiritual a viver de aparências. Essa coragem espiritual merece reconhecimento. É preciso coragem para olhar para dentro, admitir falhas na vida de oração e dizer: preciso do Espírito Santo. Se você se sentiu tocado por qualquer uma das lições anteriores, saiba que esse incômodo é saudável. É o começo de um movimento transformador. E por falar em transformação, a correção imediata tem poder real. Quando decidimos com sinceridade alinhar nossa oração ao Espírito Santo, portas se abrem. Não é apenas uma mudança de técnica, é um reposicionamento do coração. Imagine uma janela empoeirada que, após ser limpa, deixa entrar a luz e o calor. Assim acontece quando você permite que o Espírito sopre. A clareza chega, as decisões ficam mais firmes, a paz se instala e as palavras ganham autoridade.
Pessoas que retomaram esse caminho relatam que passaram a ouvir direção concreta, sentir consolo inexplicável e ver respostas que antes pareciam distantes. Isso acontece porque o Espírito não opera em vazio. Ele habita, guia e capacita os que se rendem. Como corrigir imediatamente? Vou te dar passos práticos que você pode aplicar agora, ainda que simples, mas cheios de graça. Primeiro, pare e reconheça. Confesse a Deus, com humildade, que suas orações andaram secas, mecânicas ou centradas em si. Confissão limpa o ambiente espiritual e abre portas para a presença. Segundo, peça explicitamente ao Espírito Santo para renovar sua oração. Não em termos abstratos, mas pedindo: Espírito Santo, guie minhas palavras, aqueça meu coração. Mostra-me onde preciso perdoar e o que tu queres que eu peça. Terceiro, pratique a escuta. Reserve alguns minutos de silêncio depois da oração. Não para pensar em sua lista de pedidos, mas para ouvir. Às vezes, Deus responde em uma palavra, em uma imagem ou em paz, que confirma o caminho. Quarto, inclua a intercessão. Ore por alguém em vez de apenas por si mesmo. Isso amplia o espírito e alinha seu coração ao reino. Quinto, tome uma atitude de perdão prática quando for necessário. Escreva uma carta, mesmo que não envie. Converse, ou pelo menos declare diante de Deus que libera o outro. Essas ações, apesar de simples, são portais por onde o Espírito volta a operar. Para tornar esses passos ainda mais concretos, ao confessar, fale em voz alta, peça a alguém de confiança que ore com você ou anote suas palavras num diário. Ao pedir ao Espírito, seja específico. Peça por uma palavra de direção sobre uma decisão concreta, por sensibilidade para alguém que precisa de sua oração, ou por coragem para agir. Na prática da escuta, use um cronômetro por 3 a 5 minutos e fique em silêncio. Observe sensações no corpo, imagens que surgem, versos bíblicos que vêm à mente ou uma lembrança que pede resolução. Ao interceder, escolha uma pessoa da sua lista e ore por 3 necessidades específicas dela. Isso desloca o foco do eu para o outro. Para o perdão, se não conseguir falar pessoalmente, escreva um bilhete, faça um telefonema breve ou simplesmente declare frente a Deus que rompe com o ressentimento e depois tome um pequeno passo concreto. Enviar uma mensagem, perdoar em pensamento ou buscar reconciliação quando for seguro. Deixe-me contar uma pequena história que ilustra bem esse movimento. Conheci uma irmã que orava há anos por libertação financeira. Suas orações eram intensas, cheias de fervor, mas sempre terminavam em frustração. Depois de conversar com ela, sugeri que fizesse uma pausa para examinar o coração. Descobrimos uma longa lista de ressentimentos contra um parente e um hábito de orar sempre para si mesma. Assim que ela pediu perdão e começou a incluir intercessões por outros, algo mudou. Não foi uma solução imediata para todos os problemas, mas ela começou a receber ideias práticas, abriu portas de trabalho e, principalmente, recuperou paz. O mover não veio apenas em respostas às necessidades, veio em transformação interior que a habilitou a agir com sabedoria. Esse é o poder de ser guiado pelo Espírito. Agora faço um convite concreto que sela esse novo passo. Escreva nos comentários, com fé e compromisso, a frase "Deixarei o Espírito guiar". Fazer essa declaração publicamente é um ato de coragem que fortalece sua própria fé e encoraja outros a tomar a mesma atitude. Ver a tua palavra diante de outros cria responsabilidade espiritual e desperta a comunidade para orar por você. Não subestime a força de um compromisso verbal. A Bíblia nos mostra repetidas vezes que palavras de fé movem céus. Então, escreva. Que esse texto simples seja uma marca de nova postura.
Se este conteúdo tocou seu coração e ainda não é inscrito no canal ou não segue este ministério, inscreva-se agora. Ao se inscrever, você recebe mais recursos que podem ajudar a consolidar essa nova prática de oração orientada pelo Espírito. Além disso, ative as notificações para não perder próximos vídeos e reflexões que edificam. Cada vídeo é pensado para ajudar a caminhar junto com você, passo a passo, rumo a uma vida de oração que realmente transforma. E por favor, participe, curta, compartilhe e comente. Cada curtida e cada comentário não são métricas vazias. São sinais que criam um movimento espiritual. Ao compartilhar, você pode ser o instrumento de Deus para alcançar alguém que está estagnado na oração e precisa de encorajamento para recomeçar. Envie este vídeo para um amigo, para um membro da família, para alguém que lidera um grupo de oração. Você pode ser a ponte para que outra pessoa volte a sentir o sopro do Espírito. Quando você compartilha, colabora para que mais lares e igrejas se encham de um mover renovado. Agora, convido você a um momento de silêncio que fará mais do que palavras. Permita-se ouvir. Feche os olhos por um instante, respire profundamente 2 vezes e entregue tudo o que está em sua mente e coração. Não estou pedindo que você se detenha no tempo por muito. Apenas 1 minuto de escuta atenta pode ser o começo de uma nova direção. Pergunte ao Espírito Santo: o que o Senhor quer que eu saiba agora? Onde preciso mudar? A quem devo perdoar? O que devo interceder? E então espere, em simplicidade. Deus pode responder com uma paz que confirme um passo, com lembranças que pedem resolução, ou com uma visão clara do próximo ato. Se algo vier à mente, anote. Simples ações nascidas desse silêncio terão consequências eternas. Antes de encerrar, quero te dar uma bênção. Em palavras que espero que toquem sua alma, que o Espírito Santo encontre sempre espaço em sua vida, que ele seja o sopro que renova suas manhãs, o farol que guia suas decisões e a paz que acalenta suas noites. Que cada oração sua seja ponte, não uma parede, entre você e o céu. Que os momentos de entrega tragam clareza, que a convicção substitua a dúvida, que a paixão substitua a rotina e que o perdão liberte sua alma para receber mais profundamente. Que a sua vida de oração seja marcada por resultados visíveis, crescimento interior e comunhão autêntica com o Pai, com amor, fé e esperança. Até o próximo encontro. Saia daqui com a decisão tomada. Permita que o Espírito guie seus passos e suas palavras. Lembre-se, corrigir o caminho da oração hoje significa viver diferente amanhã. Sua jornada não termina aqui. Cada dia é oportunidade de corrigir, aprender e viver para agradar a Deus em oração. Que você continue buscando, com coragem e humildade, ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias.